Será que a Paramount está liderando uma resistência ou uma contra-revolução conservadora republicana em Hollywood? Pois é, meus queridos, a notícia que a gente vai ver no vídeo de hoje é bem interessante. Aparentemente, algumas coisas podem estar mudando em Hollywood e a Paramount estaria encabeçando essas mudanças. Só para vocês terem ideia, falam até mesmo de uma lista negra de atores que são abertamente antissemitas, que fazem aquelas declarações pró-Palestina, mas que a gente sabe o que tem por trás delas, o que seria mais ou menos parecido com o que estava acontecendo até pouco tempo atrás com atores conservadores e republicanos, que iam parar nessa lista negra dos estúdios e não eram mais chamados para nada. Será que o jogo está realmente virando? Será que a gente pode realmente começar a sonhar com isso? Ou ainda é cedo para comemorar, né? Qual será o impacto dessa notícia que a gente vai ver hoje? Bom, se você está curioso e quer acompanhar esse debate, já sabe, é só ficar comigo logo depois da vinheta. Começou a Black November da Nerdola Comics. Pois é, se você ainda não conseguiu adquirir o seu exemplar do Dante do Inquebrável ou do Legado, essa é a hora. Você pode adquirir as nossas HQs nessa campanha promocional que, claro, só vai durar ao longo do mês de novembro. Não vai deixar passar essa oportunidade, né? Então dá uma olhada no link da descrição do vídeo, também no comentário fixado. E se você, por um acaso, ainda não conhece o meu personagem, o Dante, fique agora com um breve preview. Inacreditável. Já sabiam que eu estava vindo e deixaram uma mulher cuidando do cofre? Isso é sério? Inacreditável é esse teu machismo. Foi justamente por saber que você vinha que me deixaram aqui. Poder interessante. Aposto que deve ajudar muito na hora de lavar a louça. O que foi que você disse? Tá vendo só? Zero equilíbrio emocional, caindo facilmente na provocação do adversário. E como se não bastasse colocar uma mulher pra me impedir, ainda usaram uma controladora de água. Como se isso fosse minimamente desafiador. Sabe, por mais que a água apague o fogo, tudo que eu preciso fazer é superaquecer até toda essa água evaporar. Continuar vai acabar evaporando toda a água do meu corpo. Não. Apenas o suficiente para te deixar inconsciente. Se o nosso trabalho estiver correto, esse cofre está guardando arquivos que o governo não quer que sejam expostos. Então, finalmente, poderemos partir para a próxima etapa. Então, estamos aqui com a matéria assinada por Jordan Remy, publicada no dia 4 de novembro de 2025, que fala: a Paramount criou uma lista negra com estrelas consideradas abertamente antissemitas. Parece mesmo que atores como Javier Bardem, Joaquin Phoenix, Emma Stone e Mark Ruffalo não farão filmes para Paramount num futuro próximo. Você já pensou se a moda pega em outros estúdios? E olha aqui, tem algo sobre isso no decorrer da matéria, mas vamos seguir lendo. Sob o comando do recém-nomeado chefão David Ellison, a Paramount deixou claro que as coisas não serão mais como antes em Hollywood. Eles estão tentando reconfigurar o cenário, e isso já está cobrando seu preço. Um novo e fascinante relatório da Variety, que é um portal de bastante credibilidade, pelo menos dentro da esquerda, né? Costuma ter credibilidade, inclusive, oferece informações sobre o que está por vir na Paramount. Como você sabe, os executivos da Paramount têm se manifestado abertamente sobre sua posição em relação ao conflito em Gaza. Em setembro passado, a empresa se tornou o primeiro grande estúdio de Hollywood a rejeitar publicamente uma carta de grande repercussão assinada por estrelas como Emma Stone e Javier Bardem, que pediam um boicote cultural às instituições cinematográficas israelenses acusadas de praticar genocídio e apartheid contra os palestinos. A Warner Bros. Posteriormente adotou a mesma posição. Já temos dois grandes estúdios, olha só, a Paramount puxando, a Warner Bros. Seguindo atrás. Fontes disseram à Variety que a situação chegou ao ponto da Paramount criar uma espécie de lista negra de talentos com os quais o estúdio não trabalha por serem considerados abertamente antissemitas, além de xenófobos e homofóbicos. Não se sabe se os... Engraçado, né? Os rótulos indo parar na cabeça deles agora. Não se sabe se os signatários do boicote estão nessa lista, mas sejamos sinceros, não estamos brincando. Bom, aqui já é muito interessante, né? Porque esses atores de bosta aqui acusaram Israel de praticar um genocídio e um apartheid, sendo que é Israel que vai deixar de existir e os judeus é que serão genocidados se os palestinos, através do Hamas, cumprirem seu objetivo. Mas eles jogam toda a culpa pra cima de Israel. Cara, é um negócio meio inexplicável, né? Porque tem toda aquela história de que grandes famílias judaicas controlam o mundo, os Rothschilds, Rockefeller, todos
os cabeças por trás da BlackRock. E esses grupos passaram os últimos anos financiando basicamente toda essa campanha contra Israel. Porque a coisa mais normal do mundo em Hollywood é que esses artistinhas sejam a Palestina livre do rio ao mar, né? Seguindo o slogan do Hamas mesmo, abertamente pregando o extermínio dos judeus, que é o objetivo do Hamas, estava no estatuto deles. Eles só se dariam por satisfeitos depois que o último judeu fosse exterminado da face da terra. Obviamente isso é extremamente xenofóbico. E por que homofóbico também? Porque esses grupos, além de tudo, ainda tem essa outra bizarrice, né? Que coisa mais normal que tem é você entrar no Twitter e encontrar o perfil de algum militante falando merda com a bandeirinha LGBT e da Palestina logo ao lado. Só que os palestinos, eles exterminam, executam os LGBT. Então é uma doideira completa mesmo, sabe? Essas peças, elas não se encaixam, porque os esquerdistas vivem acusando os outros de nazistas, sendo que eles é que apoiam os grupos que são antissemitas declaradamente. Eles fazem campanhas antissemitas, eles falam que defendem os LGBTs, mas eles é que passam pano para todas as culturas que exterminam e que proíbem, né? Proíbem, e no caso de alguém tentar ser LGBT no país, eles são executados. E eles defendem isso e falam aí de diversidade cultural, que eles não têm que se meter nesses assuntos. Então, assim, a ideologia da esquerda não faz sentido de nenhuma perspectiva. Só que esses posicionamentos agora podem estar cobrando esse preço. Mas não para por aí. Isso aqui já é bem interessante. Imagina, uma lista negra de grandes estúdios contra esses atores militantezinhos engajados. Mark Ruffalo é um militante que o tempo inteiro só abre a boca pra falar bosta. Esses outros aqui, alguns eu não sei exatamente o que disseram, mas não deve ser muito diferente, né? Mas talvez o problema não se restrinja às declarações de apoio à Palestina. Olha só, o compromisso organizado pela Film Workers for Palestine e publicado na segunda-feira, contou inicialmente com 1.200 assinaturas, incluindo cineastas e atores como... Aqui é uma lista de vários atores e cineastas, alguns eu não vou saber reconhecer de nome, mas que eu reconheço aqui. Tem o Mark Ruffalo, a Tilda Swinton, que fez... Putz, ela foi um gender swap no MCU. Era o ancião e ela fez a anciã, né? Mas ela tem vários grandes papéis, né? Ela era a vilã, rainha do gelo, alguma coisa assim da franquia de Narnia. Eu não lembro exatamente o nome da personagem. Mas enfim, é só pra vocês ligarem o nome à pessoa, né? O Javier Bardem, que é esse cara aqui, né? Você já deve ter visto algum filme com ele. Se eu não me engano, ele que fez Onde os Fracos Não Têm Vez. É a Emma Stone, que foi a Gwen, do Homem-Aranha do Andrew Garfield. O próprio Andrew Garfield... Isso aqui é lamentável, né? Grande ator, é o meu Homem-Aranha favorito dos cinemas, mas isso aqui é indefensável. Enfim, vários queridinhos de Hollywood. Ele defendendo um grupo que mataria ele, né? Por ser transexual. Joaquin Phoenix, que fez aquela bosta de Coringa 2. E enfim, né? Além disso, a Variety afirma, e talvez essa seja a parte mais interessante da matéria, a Variety afirma que o objetivo de Ellison é transformar a Paramount em um ambiente favorável ao movimento MAGA. Make America Great Again. O movimento do Trump, dos trumpistas, com conteúdo nas divisões de TV e cinema voltado para uma perspectiva mais americana e direcionada ao interior do país. Seria a Paramount a produtora, a grande produtora de filmes de direita que vai realmente oferecer alguma diversidade em Hollywood? Tomara que a Variety esteja certa. Uma estranha coincidência, Peter Berg foi recentemente escolhido para dirigir uma das propriedades intelectuais mais valiosas da Paramount, o filme Call of Duty, escrito pelo poeta laureado americano Taylor Sheridan. Berg, que recentemente disse no programa The Joe Rogan Experience, acho que Trump está fazendo coisas ótimas. Olha só, mano. O tipo de opinião que poderia colocar um talento em uma lista negra em qualquer lugar, menos na Paramount. Segundo informações, Ellison pretende assumir o comando da Warner Bros. Em seguida. Vamos atrás da Warner, disse Ellison a pessoas próximas. Mesmo antes da aprovação do acordo com a Paramount. Quero estar entre os 3 primeiros, não entre os 3 últimos. Isso é sensacional. Imagina só se a Paramount e a Warner começam a, de fato, oferecer diversidade de pensamento nas suas produções e, de repente, a gente tem, pelo menos, essa divisão mais saudável em Hollywood, onde você tem grandes grupos, grandes estúdios e grandes atores tendo espaço para trabalhar, tendo opiniões declaradamente de direita, em produções de direita. Aí você tem artistas, roteiristas, diretores, produtores mais conservadores, trumpistas, tendo um espaço seguro para poder trabalhar. Você consegue com isso fazer com que mais atores e artistas e cineastas e roteiristas que antes já eram de direita, mas não podiam expressar suas opiniões porque eles seriam mandados para fora de Hollywood, agora podendo falar, né, no que eles acreditam.
E em contrapartida, você tendo uma parte do mercado fechado para esses lacradores militantes, que agora também vão ter que escolher. Se eles quiserem trabalhar em todos os estúdios, vão ter que parar de lacrar. Isso é algo que falta pra Hollywood. E a gente aqui começa a ter mais um vislumbre da derrocada da cultura woke. Porque pra cultura woke funcionar, eles precisam do monopólio. Precisam. Por que eles precisam do monopólio? Simples. Porque se existe alternativa, eles perdem. Isso já tá mais do que claro. Se existe um filme de super-herói conservador que faz piada com lacrador, não que Deadpool seja conservador, mas, por exemplo, um filme de super-herói que foca no entretenimento e que faz piada com militante, com feminista, né, com Nice Pool, você vai ter um sucesso. E aí no outro fim de semana você lança o Capitão América Negro Lacrador ou o The Marvels, o trio de feministas empoderadas, vai flopar. Eles vão perder sempre. Se a Paramount produzir filmes bons, é claro, né? Você tem que ter ainda qualidade, mas se a Paramount produzir filmes realmente focados nesse público, trazendo aí valores americanos, que na verdade são valores em comum para praticamente toda a direita, né? Valores de liberdade, de família, de respeito às heranças e tradições, à pátria mesmo, você vai ter um público massivo querendo consumir isso, interessado nisso. E eles provavelmente vão varrer o chão com a concorrência, porque até então essa concorrência praticamente não existia, mas sempre que ela aparecia, dava certo. Até em produções menores, tipo Os Tiozões da Netflix, que eu falei, né? Um filme que tem um monte de problemas, mas simplesmente por ter sido um dos primeiros filmes a ousar fazer críticas à cultura woke, ficou lá entre os primeiros, né? Os primeiros lugares no período de lançamento na Netflix, que é um antro de lacração também. Então eu acho isso aqui muito animador, extremamente positivo, né? Tomara que seja tudo verdade, né? Que a Paramount encabece esse projeto, que consigam levar o Warner para esse mercado também, porque, cara, na Warner você tem aí a DC. Se a DC começar a trabalhar decentemente, deixando as lacradas de lado, o que por enquanto ainda parece distante, porque a gente tá vendo aí o James Gunn fazendo várias cagadas, né? A gente pode começar, né, a vislumbrar uma concorrência também nesse outro segmento, né? Nos filmes de super-heróis. Que por enquanto a única concorrência de verdade que existe a essa dominância da cultura woke nos quadrinhos, nas HQs de super-heróis, é a Nerdola Comics. É o Dante, o Inquebrável, o Legado. Nós de fato estamos fazendo um contraponto a essas ideias, a essa ideologia, a essa agenda. Porque Marvel e DC estão aqui, ó, um querendo disputar com o outro para ver quem é que lacra mais. Tomara que as coisas comecem a mudar. Porque é óbvio que eu adoraria ver esses personagens novamente sendo respeitados. Mas e você? O que você acha disso, dessa notícia? Você fica animado? Você ainda tem um pé atrás porque tá difícil de confiar, né? O efeito Trump tem promovido muitas mudanças, mas ainda tem muitas coisas que não mudaram tanto quanto a gente gostaria, né? Então, vamos observar. De qualquer maneira, né, a matéria é boa, o vídeo hoje é positivo, né? A gente pode ficar um pouquinho mais otimista pelo menos. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários, passa o vídeo adiante. Confere também se você ainda é inscrito aqui no canal, porque várias pessoas alegaram que foram desinscritas do nada, né? O YouTube tem feito isso, tem feito essa sacanagem, tá meio complicado. Então, dá uma olhada, o sininho ali também, né? Mas é muito importante você interagir com o vídeo, porque isso faz com que os vídeos do canal continuem sendo recomendados para você. Então, sempre que possível, deixa um like, interage, deixa um comentário, que aí o conteúdo continua sendo recomendado, beleza? E também indica para novas pessoas, né? Pra a gente conseguir cada vez mais crescer a nossa comunidade. No mais, obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final do vídeo. Valeu e até a próxima. Parece que o destino foi traçado 100 anos atrás. É que eu nasci pra poder perturbar a tua paz.